Olá, turma, como vocês estão? Nessa aula 7 de rotinas trabalhistas, nós falaremos sobre o cálculo do imposto de renda. O imposto sobre renda ou imposto sobre rendimentos é um tributo da espécie imposto existente em vários países que cada contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica, paga, paga uma certa porcentagem de sua renda ao governo nacional ou regional, a depender de cada jurisdição. No caso, no Brasil, nós pagamos imposto de renda, é um tributo, no caso, federal. Tá? Então, imposto da ordem federal. O cálculo do tributo tem por base uma nova riqueza produzida pelo contribuinte, seja por fruto de trabalho, capital ou ambos. Então, essa renda é uma nova renda, uma nova riqueza gerada. Então, seja a partir de salário, seja a partir de rendimentos de algum tipo de aplicação. A tributação do imposto de renda sobre os rendimentos do trabalho assalariado, no caso é imposto de renda pessoa física, ele incide sobre salários ordenados, adicionais, vantagens, no caso de salários extraordinários, que é questão de hora extra, abonos, bonificação, gorjetas, gratificações, 13º, participação e outros rendimentos admitidos em lei pela Receita Federal. Então, a tabela progressiva mensal para o cálculo do imposto sobre renda de pessoa física a partir do mês de abril de 2016, ou no calendário 2016, essa tabela, eu vou mostrar aqui para vocês, ela está vigente desde 2016. Então, nós temos aqui essa coluna da base de cálculo. Quem ganhar até 1903, ele está isento, não incidirá nenhuma alíquota de imposto de renda, então ele está isento a pagar imposto de renda. Agora, quem já tem uma renda de 1.900 até 2.800 vai pagar essa alíquota de 7,5%. E eu vou explicar para vocês a questão dessa parcela deduzir. De 2.800 até 3.700, quem está nessa outra faixa vai pagar 15%, alíquota de 15%. De 3.700 até 3.000, até 4.600, 22,5%. E acima de 4.600, o valor da alíquota de 27,5% de imposto de renda. Dedução mensal do rendimento tributável. As deduções do imposto de renda estão previstas no artigo 67 a 72 do Decreto 9580 de 2018. Então, esse decreto ele revogou o Decreto 3.000, tão conhecido Decreto 3.000 de 99, mas aqui com relação à dedução nós temos continuação das deduções, são as contribuições da Previdência Social, as contribuições para entidades de previdência privada, os dependentes e a pensão alimentícia. Essas são as deduções que estarão presentes no momento do cálculo para encontrar a base de cálculo do imposto de renda. Com relação à pensão alimentícia, o artigo 72 traz que na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas de direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, de forma que o empregado irá apresentar essa documentação ao setor de pessoal da empresa, para que então, no momento que for feito o cálculo do imposto de renda, seja ali computado corretamente na sua folha de pagamento. Então, dependentes. Os dependentes estão aqui no artigo 77 do decreto do imposto de renda, então poderão ser considerados dependentes o cônjuge ou companheiro, companheira, desde que haja vida em comum por mais de 5 anos ou por um período menor se da união resultou filho, filha ou filho, enteado ou enteada, até 21 anos ou de qualquer idade quando incapacitado física e mentalmente para o trabalho, o menor pobre, até 21 anos de idade que o contribuinte crie e eduque e do qual detém a guarda judicial. Então, assim, isso aqui, pessoal, é tal qual está nesse artigo. Então, aquela pessoa que o contribuinte tem com a guarda judicial. O irmão, neto, bisneto, sem arrimo, no caso dos pais, até 21 anos, desde que o contribuinte tenha a guarda judicial, então tudo, a pessoa tendo a guarda judicial poderá ter aí, ser sim o dependente, o irmão, o primo, o neto.
Nós temos em qualquer idade, se for incapacitado físico e mentalmente para o trabalho, os pais, os avós e bisavós, desde que não ofiram rendimentos tributáveis ou não superiores ao limite de isenção. E o absolutamente capaz, do qual o contribuinte seja o tutor ou curador. Então, os dependentes, aí só afirmando, a gente tem os filhos ou enteados, que podem entrar como dependentes de imposto de renda dos pais até completarem 21 anos. Ou 24 anos se estiverem cursando ensino superior ou escola técnica. Então, essa questão aqui dos 24 anos, ela foi algo acrescentado mais recentemente, que no caso, os dependentes que estejam dentro dessa faixa, que estejam cursando ensino superior, podem ser dependentes também, ou no caso, escola técnica. Filhos ou enteados incapacitados fisicamente ou mentalmente, para o trabalho podem ser incluídos como dependentes de qualquer idade, mas atenção, todos os dependentes precisam ter CPF para serem incluídos, independente da sua idade. Então, todos têm que ter CPF. Os filhos podem ser incluídos como dependentes da declaração do imposto de renda do pai ou da mãe, nunca dos dois. Então, essa é uma observação. Porque é como se cada CPF, por exemplo, tem o pai e a mãe que têm rendimentos e, no caso, eles decidem, é melhor para eles fazerem a declaração de imposto de renda separado. Cada um faz a sua declaração. Então, se tem 2 filhos, um fica como dependente da mãe, outro como dependente do pai. Ou então os 2 são como da mãe, ou os 2 como do pai. Na declaração nunca pode existir usar o mesmo CPF 2 vezes. 2 vezes ser dependente, o filho ser dependente na hora da declaração da mãe e do pai, ou de um ou do outro. Os dependentes, irmão, primos, netos, bisnetos, é possível incluir esses parentes, desde que o contribuinte tenha a sua guarda judicial, é só relembrando, e aí vale essa questão da idade, até 21 anos, ou 24, se estiver fazendo curso superior técnico. Agora, com relação ao abatimento no cálculo do imposto a pagar. Então, a inclusão de dependentes na declaração do imposto de renda, aí a gente fala 2020, mas isso tem vale para todos os anos recentes, dá um abatimento no cálculo do imposto a pagar no valor de R$ 2.275,08 para cada dependente. Esse valor ele está igual desde 2016, desde que foi a última vez que houve uma atualização dessa tabela e do valor a ser deduzido do imposto de renda. Então, como fica? Cada dependente declarado garante uma dedução anual de R$ 2.275,08 na base de cálculo do imposto de renda. E no caso, isso aqui é anual. Então, para a gente fazer o cálculo mensal, no caso aí para quem os contribuintes que têm a apuração mensalmente do imposto de renda, e aí tem também o recolhimento que é chamado o imposto retido na fonte, e no outro ano ele faz a declaração. Então, como fica para ter uma noção como é feita esse cálculo do imposto de renda todos os meses quando é retirado. Então, nós temos aqui esse valor de dependente vai ser dividido por 12, de forma que cada dependente, por todos os meses, pode ser deduzido do valor para encontrar a base de cálculo 189,59. Então, nós temos aqui o cálculo do imposto de renda, a remuneração, então vai ser a remuneração menos os valores que podem ser deduzidos, que nós falamos lá no início, INSS, Previdência Privada, dependentes, pensão, encontramos a base de cálculo. Sobre essa base de cálculo, aplica-se a alíquota, encontrando um valor, que será um valor aí bruto do imposto, deduz a parcela e encontra o imposto de renda a pagar. Nos próximos 2 exemplos vocês vão compreender. Então, nós temos aqui a tabela. Essa tabela do imposto de renda, nós temos a base de cálculo, alíquota e parcela a deduzir. Então, essa base de cálculo é o que a gente vai encontrar depois de retirar dessas deduções. E depois que encontrar a base de cálculo, aplica a alíquota. E depois o valor que encontrar diminui essa parcela a deduzir, encontra-se o imposto de renda a pagar. Vamos lá. Cálculo do imposto de renda. Então, nesse primeiro exemplo, o funcionário ganha 3.000, tem 2 dependentes. Primeiro de tudo, para o cálculo, vamos calcular o valor do INSS. Nessa remuneração de 3.000, o valor é de R$ 277,40. O segundo cálculo dos dependentes. Então, a dedução dos dependentes vai sair de valor 379, que foi a multiplicação ali dos dois.
Então, como é o cálculo? É a remuneração menos INSS, aí os dependentes, encontra-se a base de cálculo, aplica-se a alíquota, encontra-se o valor bruto, reduz a parcela a deduzir e encontra o imposto de renda a pagar. No caso dessa remuneração de 3.000, primeiro aí a dedução do INSS e dos dependentes, encontra-se a base de cálculo de 2.343, que essa base de cálculo aqui pela tabela, vocês vão observar que ela se encontra nessa segunda faixa, que é onde a alíquota é correspondente de 7,5%. Então, calcula-se 7,5% de 2.343, que corresponde aí 7,5% a R$ 175,75. Aplica-se a parcela deduzida dessa faixa, que é de R$ 142,80, encontrando-se então o imposto de renda a pagar de R$ 32,95. Então, nesse exemplo aqui, as únicas deduções que houveram foi do INSS e dos dependentes. Neste segundo exemplo, nós temos aí um funcionário que tem uma remuneração de 6.650, possui 3 dependentes, ele paga previdência privada, pensão alimentícia também. Então, primeiro de tudo, calcula-se o valor do INSS. O valor do INSS, neste caso aqui, a remuneração está acima do valor máximo de contribuição, então ele paga o que? O teto do INSS, que é 751, o máximo de contribuição do INSS que ele irá pagar. Então, a remuneração será o cálculo, a remuneração menos as deduções, que é INSS, os dependentes, a previdência privada e pensão, encontrando-se então a base de cálculo. Então, a base de cálculo aplica-se a alíquota, encontra-se o valor bruto, faz a parcela a deduzir, encontra o imposto de renda a pagar. Então, o valor da remuneração 6.650, menos aí o valor do INSS, 651, e cada um dos valores correspondentes, vocês chegam à base de cálculo de 4.269. E, no caso, essa somatória aqui deu 2.380. Esse valor de base de cálculo, 4.269, ele está aqui na terceira faixa, que corresponde a uma alíquota de 22,5%. Então, a gente vai ter aqui o valor da base de cálculo vezes a alíquota correspondente àquela faixa. Então, 4.269 vezes 22,5%, encontra-se 960, menos o valor da parcela a deduzir, 636. Então, o imposto de renda ele é pagar daquele mês que ele está pagando esse salário é de 324,45. Então, a gente fez aqui um cálculo de um imposto de renda mensal. Isso porque esse funcionário ele tem muitas deduções dentro do para encontrar a sua base de cálculo. Bem, pessoal, então vamos ficando por aqui. Até a próxima aula e bons estudos!